Pessoal, é com muita alegria que pela segunda vez venho trazer uma palavra do coração do Senhor para o nosso coração. E ainda era um jovem, nós cantávamos esta canção: esta paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Este gozo que eu sinto em minha alma não é porque eu oro ao Senhor. Este gozo que eu sinto em minha alma é porque eu sigo a quem é fiel. Não olho as circunstâncias, não, não, não. Olha o teu amor, não me guie por vista. Alegre estou, oh, não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olha o teu amor, não me guie por vista. Alegre estou, e ainda não floresça e a vide não der o seu fruto, e ainda os montes lancem-se ao mar e o que a terra trema, eu hei de confiar. Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olha o teu amor, não me guie por vista. Alegre estou. E agora? Aleluia, oh glória, aleluia. Aleluia, o meu Senhor. Olha as circunstâncias, não, não, não. Olha o teu amor, não me guio por vista. Alegre estou. Aleluia. Meus amados, primeiramente é um privilégio poder conversar com os amados. É uma alegria imensa. Eu estava meditando numa palavra e gostaria de compartilhar com os irmãos sobre as 3 prerrogativas de Deus. Nós sabemos que Deus sonhou conosco na eternidade. Seu propósito, seu plano eterno. E todos que ouvem-me hoje à noite sabem que nós somos projetos de Deus. Que Deus nos criou, Deus nos fez para sermos semelhantes a Ele. A palavra que Gênesis diz que Ele abre a sua boca e Ele fala: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Infelizmente, toda rebelião, toda mentira saiu do coração de Satanás, e Satanás é o pai da rebelião. E ele caiu no Éden. E ele trouxe uma mentira. Qual é a mentira dele? Que eu e você podemos viver
sem Deus, sendo Deus de nós mesmos. Esta é a proposta do diabo, e ela continua valendo até esses últimos dias, porque há muitos que são cristãos na teoria, mas são ateus na prática, porque mandamos em nós mesmos. Mas sobre essas três prerrogativas de Deus, interessante que o profeta Isaías, que profetiza 700 anos aproximadamente antes da vinda de Jesus, no seu capítulo 65, verso 17, Deus toma a boca deste homem, deste profeta, e ele diz: pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Porque fiz, faço e farei. Por isso, coloquei esse tema, as três prerrogativas do Senhor. Em primeiro lugar, prerrogativa é a vantagem que algumas pessoas possuem. Deus está dizendo ao seu povo, está dizendo a Israel, está dizendo à igreja hoje, que aqueles que o seguem, que aqueles que o buscam, que aqueles que o temem, terão esta vantagem, por fazerem parte de uma determinada classe de pessoas que é diferente dos demais. Eu farei novos céus e farei nova terra. Como um batista, esta é a minha introdução. E agora eu vou falar sobre um assunto que foi a oração de Jesus. Oração sacerdotal. A oração do capítulo 17 do Evangelho de João, quando Jesus fala: Pai, que eles sejam um, como eu e tu somos um, para que o mundo creia que tu nos enviastes, ou que tu me enviastes, melhor dizendo. A primeira palavra que eu quero falar para vocês, isso tudo correndo um pouquinho, falar sobre unidade. Este é o chamado de Deus para a igreja, vivermos na unidade da fé. Paulo escreve isso aos Efésios, dizendo sobre a unidade da fé, até que todos chegamos, ele diz, à unidade da fé e do pleno conhecimento de Cristo Jesus, a fim de atingirmos a estatura completa de um varão perfeito. E em segundo lugar, esses elementos básicos de Deus são os atos de Deus, são inerentes a Deus, são aquilo que Ele exala no seu caráter, na sua vida, no seu poder, na sua glória. E existem 4 grandes atos de Deus no universo. Porque nós temos algumas dificuldades de entendermos estas coisas, porque nós começamos a enxergar o plano, o propósito eterno de Deus após a queda de Adão. E aí o homem virou o centro, a ameixa do bolo. E não é verdade isso. Nós temos que ver o que Deus queria antes da fundação do mundo, antes de criar o homem, o que Deus queria quando Ele fez o ser humano. Então, nesses 4 grandes atos de Deus que existem no universo, o primeiro deles chama-se relacionar. Deus, eu chamo isso na teologia de mesclar. Deus querendo se misturar a esta obra prima da criação, que é o homem. Deus querendo
relacionar-se. Toda a glória é dele, todo o poder é dele, os anjos, o universo, mas Deus queria se relacionar com alguém que saísse de dentro dele. E ele sonhou com um ser humano, com um homem. E o homem se rebelou contra Deus e não quis mais ser governado por Deus. Então, um dos grandes atos, o primeiro deles, relacionar-se. Deus quer relacionar-se com você. Sabe por que Jesus disse orai sem cessar? Jesus não era o tipo de um homem, 100% homem, que ele tinha um horário determinado. Eu vou me levantar às 5 horas da manhã e todas as 5 horas da manhã eu vou orar. Isso disciplinadamente, não. Jesus orava em todo o tempo, porque a oração é para mim ter relacionamento com Deus. Na oração eu me relaciono com Deus. Então, um dos primeiros atos de Deus na eternidade chama-se relacionamento. Não tenho tempo para falar muita coisa, embora tenha muita coisa para dizer, mas num outro vídeo eu vou falar para vocês mais sobre isso. Eleição. Isto é uma palavra interessante que eu gostaria de compartilhar com você também em breves palavras. A Bíblia diz que Paulo, meu amado irmão Paulo, escreveu que Deus nos escolheu, nos elegeu antes da fundação do mundo para sermos santos, irrepreensíveis perante Ele e em amor. Ele nos elegeu, Ele nos escolheu. Ele olha para os anjos, para a grandeza, para a glória dele, e aquilo não era o bastante. Deus queria uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Então ele queria se relacionar, ele elegeu, e ele fará em terceiro lugar uma nova criação. Porque eu fiz, olha a primeira prerrogativa, faço e farei. Eis que eu fiz, faço e farei uma nova criação. A Bíblia diz que em Adão, no primeiro Adão, nós somos alma vivente. Quando Adão pecou e rebelou-se contra Deus, a Bíblia diz que Adão gerou uma raça humana imprestável para Deus. O homem, depois que Adão pecou, Adão criou uma raça humana destituída. Paulo escreve aos Romanos sobre isso, que todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Então Deus, em Jesus, nós somos feitos filhos de Deus. Somos uma nova criatura. Nós cantamos, ainda era jovem quando cantávamos, que dizia que Ele morreu a minha morte para que eu vivesse a sua vida. Canção maravilhosa, lindíssima. Cantamos sobre isso, mas nós não entendemos o que é viver a vida de Jesus. Vivemos hoje como se Cristo não voltasse. Vivemos hoje como se Jesus não está nem aí, porque achamos que este mundo é o lugar aonde nós vamos morar, que aqui é os céus, e vivemos, parece-nos que nem estamos aí para a vinda de Jesus, para o arrebatamento, coisas dessas que nós nem ouvimos mais sobre isso. E talvez você que está me ouvindo esta noite não sabe nem que o arrebatamento da igreja pode acontecer a qualquer momento, porque nós estamos preocupados com o evangelho da barganha, de ganharmos, de comprarmos, porque Jesus falou que assim como eram os dias de Noé,
Assim será esses dias que nós estamos vivendo. Os homens compram, casam e dão-se em casamento, festa, preocupados com tantas coisas. Mas deixa-me te dizer uma coisa, que nesta nova criação, que é a igreja de Jesus, ela não tem nome, ela não tem placa, a igreja de Jesus. Paulo disse, coluna e baluarte da verdade. Esta igreja, ela é mansa como Jesus, ela é humilde como Jesus. Porque Jesus disse, eu sou manso e humilde. Nesses atos, desses projetos de Deus na eternidade, esta nova criação, este novo homem, esta nova vida em Cristo. Nicodemos era um homem que dá inveja a muitas pessoas hoje na face da terra, a muitos religiosos. E ele chegou para Jesus e disse, mestre, o que eu farei? O que eu farei para ter vida eterna? O que eu devo fazer para quando eu morrer, eu ter vida eterna? Sabe o que Jesus falou para Nicodemos? Aleluia! Está falando a você hoje à noite. Se você não nascer de novo, você não vai entrar no reino dos céus. É um novo nascimento. E digo-vos hoje ainda que a nova vida, ela não vai começar enquanto você viver a vida de Adão. Um dos tronos tem que ser derribado. Deus não divide o seu trono, seu reino, com ninguém. Se ele não for o primeiro, ele não vai ser o segundo. Ele tem uma nova geração, uma nova criação, que é a igreja de Jesus, espalhada em todo o mundo. O nome dela é igreja. Uma igreja santa, uma igreja voltada para Ele, uma noiva que está com seus olhos fixos no noivo que vai chegar a qualquer momento. Quarta coisa, a Nova Jerusalém. Diz que a Nova Jerusalém, ela vai descer dos céus. Quando o Senhor arrebatar a sua igreja, depois dos 7 anos das bodas do Cordeiro, Ele vai reinar, uma nova cidade vai descer. Apocalipse fala, monte de Sião para os lados, do norte a cidade do nosso rei. E Ele vai criar, e Ele vai estabelecer seu reino por 1000 anos aqui na face da terra. E Ele vai governar a Nova Jerusalém, um novo lugar. E Ele diz que Ele fará um novo céus e uma nova terra. Tudo isso, queridos, o grande amor de Deus pensando em nós. Eu tenho orado muito pelos irmãos da Chapecoense que perderam a vida. Não orando mais por aqueles que partiram, porque não adianta mais orar por eles, mas orar por aqueles que ficaram. Graças a Deus, irmãos nossos da fé, Deus poupou a vida deles. E a minha oração hoje à noite é que Deus nos ajude ao colocarmos Ele em primeiro lugar na nossa vida. Deus nos abençoe abundantemente. Que o Espírito Santo revele a nós o querer de Deus para a nossa vida. Eu queria, antes de concluir, orar, ter uma palavra de oração. E vou terminar
antes de orar, perguntando a você: onde você vai passar a sua eternidade? Onde você vai repousar na eternidade? Sim, porque a Bíblia fala que só há duas eternidades. Existe só dois caminhos. Existe só duas portas. Existe só dois destinos. Onde você vai repousar na eternidade? Daqui a 100 milhões de anos, você vai estar vivo. Onde você vai repousar a sua eternidade? Meu Pai, nesta noite, Senhor, nós oramos, nós colocamos cada pessoa, cada irmão diante de Ti. Derrame, Senhor, sobre eles, que o Teu temor venha sobre a vida de cada um de nós. Guarda, Senhor, livra, Senhor, de todo mal. Olha para aqueles que estão enfermos, aqueles que estão chorando hoje, que eles possam ter vida e muita paz. Nós oramos, aleluia, ó Espírito Santo, ó Espírito Santo, revela a esta igreja, o noivo. Esta é a função do Senhor, de revelar o sentimento do noivo, este noivo que está voltando, este noivo que está chegando. Oh, aleluia! Amados, God bless you. Deus abençoe vocês. Eu amo vocês. Em nome de Jesus. A paz. Um monte de gente ao vivo.